Olá, professores da banca, meu nome é Isaac Costa Guimarães, sou aluno do último semestre do curso de Direito. Estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. Eu tive como orientador online o professor Fernando de Alvarenga Barbosa. O presente trabalho tem como tema homofobia, uma análise da projeção da amplitude consequencial da decisão do STF. A problemática se deu a partir da seguinte premissa: ao julgar a homofobia como crime de racismo, estaria o STF usurpando a competência legislativa do Congresso Nacional? A metodologia utilizada deste trabalho se deu através de pesquisa bibliográfica, trazendo autores como Rogério Diniz Junqueira, Gustavo Badaró e Flávia Bahia, entre outros da área do direito constitucional. Sites relacionados ao tema, na parte documental, leis como a própria Constituição Federal de 88 e uma análise sobre a decisão do STF sobre o assunto. Tendo como objetivo geral analisar o impacto do entendimento sobre a criminalização da homofobia pela Suprema Corte, suprindo assim uma legislação específica sobre esse tipo de violência. Sobre a escolha do tema, se deu pela observação de casos de violências frequentemente divulgados por meios de comunicação, em que vimos homossexuais sendo discriminados em meios sociais e até mesmo brutalmente assassinados por motivos de sua orientação sexual, ficando nítido a violação dos direitos. O trabalho está dividido em 4 sessões. Na primeira sessão, uma breve análise sobre a concepção, sobre o conceito de homofobia na visão de Lousan Neto, Sandi e Prado Junqueira, dados estatísticos atuais sobre o crime de homofobia no Brasil e no Ceará, publicados no Atlas da Violência, segundo o Disque 100, que revela que o número de homicídios e tentativas de homicídio no Brasil contra pessoas LGBT entre 2011, ano base da pesquisa, foram denunciados 5 casos de homicídios e a tentativa de homicídios foram contabilizados 305 casos. E em 2017, ano final da pesquisa, houve um aumento significativo nos homicídios, que foram de 193 casos. Já a tentativa foram 26 casos. A explicação para esse aumento seria de que no período o Disque 100 foi mais difundido, o que pode ter contribuído para aumentar o número de denúncias. No estado do Ceará, no ano de 2017, houveram 30 assassinatos correspondentes a pessoas da comunidade LGBT, entre lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Foram assassinados em crimes motivados pela homofobia, segundo o site G1 Ceará, onde esta estatística deu o 4º lugar ao estado do Ceará no país nesse tipo de violência. Já na segunda sessão, uma breve análise sobre as concepções acerca da homossexualidade, pecado ou possessão, doença e psicologia. Na terceira sessão, discorreu-se sobre os princípios constitucionais relacionados às questões da homossexualidade, que são o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da igualdade. E de acordo com o autor Cunha Júnior, enquanto houver tratamento desigual em razão do gênero, não estarão sendo cumpridos os princípios fundamentais garantidos pela Constituição Federal. A liberdade sexual deve ser vista, então, como um direito fundamental, composto a partir do texto de vários dispositivos de lei. Na 4ª e última sessão, abordou-se as ações que geraram a criminalização da homofobia, análise das argumentações dos principais votos dos ministros da Corte e críticas de juristas sobre o entendimento do STF criminalizando a homofobia. Foram 2 as ações que provocaram o STF para a omissão do Congresso Nacional em relação ao tema. Vou destacar aqui a ADO 26, impetrada pelo PPS, Partido Popular Socialista, pedindo ao STF que fosse declarada a omissão do Congresso Nacional por não ter elaborado legislação criminal para punir todas as formas de homofobia e transfobia, e teve como relator o decano Celso de Mello. Segundo o portal STF, o Supremo Tribunal Federal concluiu em 13 de junho de 2019 o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO 26, enquadrando a homofobia e transfobia como racismo, mais especificamente racismo social, nos termos da Lei 7716 de 89. A maioria da Corte reconheceu que houve omissão inconstitucional do Congresso Nacional por não editar lei que criminalize atos atentatórios a direitos fundamentais dos integrantes da comunidade LGBT. A informação no portal é de que os ministros Celso de Mello, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes
votaram pelo enquadramento da homofobia e da transfobia como tipo penal definido na Lei do Racismo, a 7716 de 89, até que o Congresso Nacional edite lei sobre a matéria. Neste quesito, foram votos vencidos os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, por entenderem que a conduta só pode ser punida mediante lei aprovada pelo Legislativo. Já o ministro Marco Aurélio não reconhecia a mora legislativa. Vou destacar aqui 2 votos que marcaram a votação e que acompanharam os relatores pela procedência dos pedidos. O da ministra Carmen Lúcia, que avaliou que após tantas mortes, ódio e incitação contra homossexuais, entendeu que não há como desconhecer a inércia do legislador brasileiro e afirmou que tal omissão é inconstitucional. E seguindo o entendimento, o ministro Gilmar Mendes destacou em seu voto que a criminalização da homofobia é necessária em razão dos diversos atos discriminatórios, homicídios, agressões, ameaças praticados contra homossexuais e que a matéria envolve a proteção constitucional dos direitos fundamentais das minorias e de liberdades. Sobre críticas de juristas a respeito do entendimento do STF criminalizando a homofobia, o jurista Eduardo Luiz Santos Cabete analisa o fato como uma inversão de searas e classificou como um ato totalitário e uma ditadura do judiciário. Afirmou que o órgão não tem poder de legislar e que a tipificação do crime de homofobia é exclusividade do Poder Legislativo. Na manifestação do Senado Federal, através do advogado-geral da Casa, o Fernando César Cunha, defendeu a improcedência das 2 ações com base na legalidade penal, no princípio da separação dos poderes e na independência do Poder Legislativo. Mas a autora Maria Berenice Dias indagou de forma contrária em publicação no portal de Flávio Tartucci. Destacou que, diante da postura omissiva e complacente da sociedade, os legisladores, por medo de comprometer a sua reeleição ou serem rotulados de homossexuais, impedem a aprovação de qualquer projeto de lei que vise a criminalização da homofobia. Por fim, conclui-se que a criminalização da homofobia e transfobia são necessárias, haja vista que essas minorias vêm sofrendo há décadas os mais severos abusos e violências, sem que o Poder Legislativo tornasse essas agressões em crime, uma vez que a motivação para esse tipo de violência é só uma, a orientação sexual. Foram observados ainda que os direitos fundamentais dos homossexuais, como seres humanos, não vêm sendo observados, porém, não se deve admitir o ativismo judicial que se formou diante deste caso, uma vez que entende-se que o juiz tem a função de interpretar a lei e não para agir conforme as suas razões, pois compete ao legislativo editar leis para proteger a sociedade, onde esta prerrogativa é dada pela Constituição Federal. Dessa forma, o trabalho concluiu que antes de trazer o caso ao campo do direito penal, outras iniciativas deveriam ter sido tomadas pelo Poder Executivo, como, por exemplo, a educação nas escolas, por ser um lugar onde se formulam ideias e pensamentos, e havendo foco na raiz. Agindo assim, teremos formado cidadãos com atitudes e pensamentos inclusivos e tolerantes no futuro. Aqui encerra-se a minha apresentação. Gostaria de agradecer a disponibilidade da banca. Muito obrigado.